Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Nós, da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, saudamos a todos os amigos, a todas as amigas que têm nos acompanhado em todas as noites de segunda-feira, às 20 horas. Gostaríamos de reforçar aqui o pedido para que aqueles que têm participado conosco, vocês possam divulgar este nosso trabalho através das suas redes de relacionamento, junto aos seus familiares, para que todos eles possam participar conosco também, aproveitando esses ensinamentos da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus, fazendo com que essas informações preciosas possam chegar ao maior número de lares, de pessoas, para que elas também possam se sentir reconfortadas nesse momento tão difícil pelo qual a humanidade vem passando. Nessa noite, na noite de hoje, nós teremos como palestrante o nosso companheiro Enio Francisco, que vem trazer para nós o tema Amar ao próximo como a ti mesmo. Nós gostaríamos de agradecer a sua solicitude em nos atender no convite que fizemos a ele e que Deus continue iluminando os seus passos, essa sua tarefa espírita, para que ele leve a quantos lugares forem necessários essa sua vontade de transmitir os conhecimentos espíritas. Nós gostaríamos agora de convocar a todos para que possamos, juntos, unidos em pensamento, fazer uma prece. Fazer uma prece a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais também. Então vamos fechar os nossos olhos. Primeiramente, agradecer a Deus por podermos estar agora juntos, assistindo a palestra da noite. Agradecer por estarmos juntos, unidos em pensamento, orando ao Pai, orando a Jesus. E vamos rogar a Jesus, dizendo assim: Senhor Jesus, ilumina nós todos, Senhor. Fortaleça a nossa fé, a nossa esperança. Faça, Senhor, com que as tuas luzes, os fluidos renovadores que emanam da sua aura espiritual, possa nos alcançar neste momento. Possa também, Senhor, inundar as nossas casas, os nossos lares. Possa, Senhor, alcançar aqueles familiares nossos que estão à distância. Possa alcançar os nossos amigos. Possa também alcançar, Senhor, aqueles irmãos de humanidade, companheiros de caminhada, que ainda não o encontraram, Senhor, em seus corações. Permita que essa luz permaneça conosco, Senhor, nos iluminando, nos fortalecendo para o enfrentamento da vida. Ampara aqueles que sofrem, sejam eles encarnados ou desencarnados. E nos permita, Senhor Jesus, com aquela prece que Tu nos ensinastes, possamos juntos orar a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. O perdão das nossas dívidas e das nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores e devedores. Mas não nos deixe entregues às tentações, e livra-nos do mal e de todos os males, e que assim seja, Senhor. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Questões a meditar. Você dominará sempre as palavras que não disse. Entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos: há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente pelo menos 10 minutos antes no lugar do compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. Servir, além do próprio dever, não é bajular, e sim ganhar segurança. Cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave na solução de seus problemas. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. André Luiz. Queridos irmãos, muita paz e luz. É um prazer imenso estar aqui novamente comentando um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o capítulo 11, onde trata do amar ao próximo como a si mesmo. Mas antes de iniciarmos o nosso tema propriamente dito, eu quero recordar uma conceituação do Espiritismo feita por Cassimiro Cunha, no livro Parnaso de Além Túmulo, onde o nosso irmão, através da psicografia de Chico Xavier, ele nos diz assim: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude se oficia, em que a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É uma árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flores e frutos de verdades e bonanças. É a claridade sublime do bem que aniquila o mal. É o chamamento divino da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola, mas o mestre amado é Jesus. Então todos nós sabemos que a doutrina espírita tem como objetivo reviver o cristianismo primitivo. E nós sabemos que o cristianismo, na sua base, ele tem como fundamentação a vivência real do amor. O amor, segundo Lázaro,
aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele resume toda a doutrina de Jesus, porque ele é o sentimento por excelência. E o sentimento, ele é os instintos elevados acima do progresso feito. Então, o que significa dizer que a partir do momento em que nós conseguimos amar, em que conseguimos manifestar esse sentimento de amor, diz, na realidade, que nós estamos caminhando, galgando os degraus dentro da escada da evolução. Então, o amor é um sentimento por excelência que pode ser percebido na sua essência e, ao mesmo tempo, vivido, ao passo que o indivíduo ele vai crescendo no processo de evolução espiritual. Nessa passagem citada na introdução do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz aqui uma lembrança de uma passagem de Mateus, onde lá no capítulo 22 ele conta que Jesus, ele tapou a boca aos saduceus, respondendo algumas questões, e em função disso, sabendo disso, os fariseus que ali estavam, um deles que era considerado um doutor da lei, ele fez uma pergunta a Jesus com o objetivo de o tentar. Então ele disse assim: Senhor, qual seria o mais importante de todos os mandamentos da lei? E aí Jesus, de uma forma muito serena, ele respondeu: o primeiro mandamento mais importante é amar a Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso espírito, com toda a sua fé, com todo o vosso semelhante. Eis então o primeiro, o principal de todos os mandamentos. E eis o segundo, que é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, pelo que nós percebemos nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, ele nos dá essa responsabilidade de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eu acho extremamente interessante nessa passagem, porque normalmente nós invertemos valores quando se trata desse sentimento por excelência, que é o amor. Às vezes nós confundimos o amor verdadeiro com aquilo que nós conhecemos em psicologia como sendo um processo de codependência. É quando você se equivoca no sentido de jogar essa centelha divina, jogar esse sentimento apenas para o seu semelhante, negligenciando a si mesmo. Então eu considero extremamente essa passagem, por quê? Porque quando o nosso mestre ele nos diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ele está falando da necessidade que existe de cuidarmos da nossa própria existência, de cuidarmos de nós mesmos em todas as dimensões da nossa existência. Então ele está falando aqui de cuidarmos dos nossos psiquismos em relação aos conteúdos que nós colocamos no nosso campo mental. Ele fala, de certa forma, dos pensamentos que temos, que vão gerar as nossas vibrações, que vão influenciar no nosso campo celular, gerando a saúde ou gerando a doença no nosso corpo físico. Então, Jesus Cristo, quando ele fala de amar ao próximo como a ti mesmo, ele está falando da necessidade que temos de nos perdoarmos, de lidarmos de uma forma mais fraternal e amiga conosco mesmo, tirando dos nossos ombros aqueles pesos que nós arrastamos voluntariamente ao longo da nossa existência e que tem como resultado
algumas psicopatologias, como depressão, ansiedade e outros transtornos que nos afetam no nosso dia a dia. Então eu acho essa passagem assim muito bonita, né? Porque o mestre, ele nos diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao mesmo tempo ele nos dá um segundo mandamento, que é na realidade amar o próximo como a nós mesmos. O que significa dizer que nós só podemos dar ao outro aquilo que nós temos dentro de nós mesmos. Então, se nós não alimentamos o alto amor, pouco teremos para oferecer para aquelas pessoas que nós dizemos amar, que pode ser as pessoas mais próximas do nosso núcleo familiar, ou mesmo aquelas pessoas, né, que são os nossos irmãos de humanidade. O fato é que nós só podemos oferecer às pessoas aquilo que nós temos dentro de nós, que significa, nessa passagem de Jesus, o alto amor. Amar a Deus. Amar a Deus significa estabelecer uma relação virtuosa, né? Uma relação intimista com o Criador do universo. Quando nós pensamos em doutrina espírita, qual seria, na realidade, a forma que nós temos para tornar esse amor, que de certa forma, ainda que sendo o sentimento por excelência, ele é um tanto abstrato. Então nós acreditamos que uma forma que temos de objetivar esse sentimento, que é o amor, que, segundo Lázaro, resume, né, toda a doutrina de Jesus, é através da prática da verdadeira caridade. A caridade é a possibilidade da materialização, de tornar palpável, visível, esse sentimento que é o sentimento de amor. E Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 886, ele pergunta aos mestres espiritual: qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Aí os espíritos respondem a Kardec que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então vamos refletir um pouco sobre isso, né? Nós temos aí a benevolência para com todos. É claro que todos nós sabemos que é muito fácil ser benevolente para com as pessoas que nós amamos. Então é muito comum quando alguém que você ama, com alguém que você se dá muito bem, quando faz alguma coisa, né, que você considera um grande erro, você passar a mão na cabeça dessa pessoa, minimizando, né, o impacto da atitude dessa pessoa que você ama. Mas o verdadeiro amor, que é materializado através da caridade, ele fala da benevolência para com todos. Então nós que somos espíritas e que alimentamos em nós esse sentimento de amor, não podemos vibrar naquela faixa de pena de morte, né? Desejando pena de morte para o traficante, para o estuprador, ou para aquelas pessoas que de uma forma extremamente equivocada, segundo a sua condição evolutiva, ainda consideram crimes que nós consideramos como sendo crimes hediondos, né? E que às vezes assim também são reconhecidos pelas próprias leis da Terra. Então nós devemos compreender as pessoas de acordo com as suas manifestações na sua condição evolutiva. Inclusive, no livro Fonte Viva, o Espírito Emmanuel, ele nos diz assim, que não podemos querer que as pessoas enxerguem a vida através dos nossos olhos, porque a evolução é uma escada infinita, onde cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau
em que se encontra. Então veja só, cada pessoa ela vai enxergar e vai se manifestar na vida de acordo com a sua condição evolutiva. E Jesus também nos orienta, né, e nos diz no Evangelho que é necessário que o escândalo aconteça. Ai, porém, daquele pelo qual ele venha, pelo qual ele chega. Então, temos que recordar também o Mestre quando ele fala que nós temos uma facilidade para ver o cisco que está no olho do nosso semelhante, mas temos uma dificuldade tremenda de enxergar a trave que está nos nossos próprios olhos. Ou seja, nós enxergamos e apontamos o defeito do outro e temos uma facilidade imensa de negar e negligenciar as nossas próprias falhas. Então, quando aqui no Livro dos Espíritos, na questão 886, fala de benevolência para com todos, diz, olha, nós precisamos ser mais rigorosos em relação a nós mesmos, no sentido de observarmos e corrigirmos as nossas falhas, do que necessariamente sermos os juízes do comportamento dos nossos semelhantes, cada um de acordo com a sua própria consciência. Então, quando nós fazemos o bem ou nos equivocamos, né, na nossa conduta, nós nos inserimos numa lei de ação e reação, onde cada um vai responder de acordo com as suas próprias atitudes. Então, não precisamos sermos juízes do comportamento de ninguém. O outro ponto da resposta, né, do Livro dos Espíritos diz da indulgência para com as imperfeições alheias, que está exatamente na sintonia do que eu estava comentando agora há pouco, né? Nós queremos indulgência para com o nosso comportamento, mas às vezes não somos indulgentes para com as imperfeições alheias. E aí nós lembramos, né, daquela passagem de Jesus, onde Jesus foi a ele apresentado uma mulher que fora pega em adultério. E segundo as leis daquela época, aquela mulher que fora pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. Então, quando aproximaram aquela mulher a Jesus, né, dizendo assim, mestre, claro que eles também queriam tentar Jesus. Eles diziam assim, mestre, essa mulher fora pega em adultério. E diz a lei que ela deve ser apedrejada. Qual é a sua opinião? Então, Jesus, ele não queria nem negar a lei de Deus e nem negar a lei dos homens, porque senão ele seria condenado, porque aquilo ali era uma cilada, era uma armadilha que eles estavam armando para tentar pegá-lo em contradição, tanto em relação às leis dos homens, quanto àquilo que ele pregava, que era o amor verdadeiro. O que Jesus fez? Jesus, ele se distanciou um pouco daquela multidão e começou então a escrever no chão algumas imperfeições que eram próprias daquelas pessoas daquele tempo e que ainda são próprias das pessoas do nosso tempo, né? Que nós ainda vibramos, infelizmente, nessa condição. Então Jesus ali, ele escreveu alguns vícios, né? Egoísta, mentiroso. Então, enfim, Jesus ele foi escrevendo ali, né? Adúltero. E aí ele disse assim, olha, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E então as pessoas iam passando por ali, né? Olhava e se identificava com alguma daquelas viciações, dizia assim, não, eu sou uma pessoa que vibro ainda na faixa das paixões, então eu não tenho condições de atirar a primeira pedra. Outro chegava e dizia, nossa, eu ainda sou mentiroso, né? Então eu não posso atirar a primeira pedra. Outro chegava e dizia assim, nossa, eu sou ganancioso, avarento, eu não posso atirar a primeira pedra. Até que chegou um dado momento em que Jesus se encontrava sozinho com aquela mulher. E aí a mulher olhou assim, humilhada, né, ultrajada, olha para Jesus
e diz assim: mestre, e agora? Aí Jesus pergunta para a mulher: cadê aqueles, né, que te acusaram? E ela olhou assim para os lados e disse assim: foram embora. E aí então Jesus disse assim: eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Olha que passagem linda, em que Jesus ele manifesta o amor numa sintonia com essa questão 886 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a caridade, né? Cadê aqueles que te perseguem, que te condenam, que te acusam? Foram embora. Então vá, porque eu também não te acuso, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. O que Jesus estava fazendo? Ele estava demonstrando que o amor verdadeiro é aquele que acolhe e dá à pessoa uma segunda oportunidade, né? E a terceira parte da resposta do que é caridade segundo Jesus, do Livro dos Espíritos, fala exatamente sobre o perdão das ofensas. E dizer para vocês que o perdão das ofensas, ele é ainda um exercício para espíritos que estão tentando se elevar, né, do instinto para os sentimentos. Porque é uma prática, um esforço, um movimento para pessoas que estão no nível mais baixo da evolução. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o perdão é um sentimento, né, ou é uma prática que pressupõe uma mágoa anterior. E os espíritos superiores, as almas mais elevadas, elas não se sentem magoadas com ninguém. Lembram de Jesus Cristo lá na cruz, no momento do sacrifício, onde naquele instante ele olha para o céu e diz assim: Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Então naquele momento ele mostrou que na realidade ele reconhecia a nossa imaturidade, a nossa infância espiritual. Então ele pedia a Deus, ao Criador do universo, que nos perdoasse em face daquela atitude extremamente equivocada. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E vocês perceberam, onde conver comigo, que nós temos uma dificuldade danada de praticar o perdão. Tem muita gente que diz assim: olha, eu perdoo, mas, por favor, não passe na minha frente. Não pise no meu pé, porque senão nós teremos novos problemas. Então, que perdão é esse, né? Que você diz que perdoou alguém, manifestando o amor que você acredita que já desenvolveu, mas não quer que essa pessoa passe mais na sua frente. E tem muita gente que perdoa colocando Deus como jagunço, que diz assim: não, eu te perdoo, mas eu tenho certeza que Deus vai tomar conta de você depois, tá? Então é preciso refletir. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E tem muita gente que diz assim: ah, mas eu estou muito longe do amor. Eu sou uma pessoa ainda muito muito distante desse sentimento. Eu ainda sou muito, né, primitivo, muito grosseiro. Aí aqui nesse item, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Fenelon, ele vai nos dizer que o amor, ele é uma centelha divina. E é uma centelha que está, por natureza, dentro de cada um de nós, desde o primeiro ao último. O que significa dizer o seguinte, que desde as pessoas mais primitivas às pessoas mais evoluídas, desde aquele que vibra mais na faixa ali da estrutura cerebral reptiliana, àquele que já está mais na faixa do neocórtex, das aspirações mais superiores, todos nós possuímos essa centelha divina.
Então você não vai buscar isso no ambiente externo. Você vai desenvolver essa essência que já existe dentro de cada um de nós. É mais confortante, né? Quando esse Espírito nos esclarece acerca desse amor essencial que já existe dentro de cada um de nós. Porque não é algo que nós vamos buscando no mundo exterior. É algo que nós despertamos, fortalecemos e propagamos, mas que já existe por excelência dentro de cada um de nós. E claro que nessa caminhada do amor, às vezes nós nos equivocamos, invertemos valores, mas tudo faz parte do nosso processo de desenvolvimento espiritual. O mais importante é não desistirmos da nossa jornada nessa busca espiritual. E é claro que teremos problemas, né? Teremos angústias, teremos frustrações, decepções nessa caminhada da evolução em busca de desenvolver o verdadeiro sentimento de amor. Mas tem uma passagem belíssima da nossa irmã Meimei, numa psicografia de Chico Xavier, que nos dá muita fé para a nossa caminhada, quando ela nos diz: confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência, que tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Então nós agradecemos a todos pela atenção e rogamos ao nosso querido Mestre Jesus que nos fortaleça cada vez mais nessa caminhada sublime de desenvolvermos o amor que existe enquanto centelha divina dentro de cada um de nós. Muito obrigado por tudo. Boa noite, irmãos. Espero que tudo esteja bem com você. Nós agradecemos muito a sua participação nesse nosso trabalho de oração, de palestra. E quero dizer a vocês que, embora estejamos separados fisicamente, a nossa casa de oração continua trabalhando por meio da equipe espiritual que nunca abandona os frequentadores, os trabalhadores. Então sinta-se abraçado por nossa equipe espiritual. Nesse momento em que estamos separados fisicamente, encontramos esse meio tecnológico para que possamos nos encontrar toda semana. Trazer os nossos palestrantes tão maravilhosos, fazer as nossas orações, enviar o passe espiritual à distância e poder também fluidificar a água que vocês vão colocar antes da oração, para que seja fluidificada pelos nossos espíritos da equipe da nossa casa de oração. Então vamos nos preparando nesse momento, vamos tirando da nossa mente todos os problemas, as dificuldades e vamos elevar os nossos pensamentos ao querido Mestre Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor,
por esse momento tão importante em que temos a oportunidade, Mestre, de nos encontrarmos virtualmente e de podermos contar com a participação de todos os nossos trabalhadores, os frequentadores, os pacientes da nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Te rogamos, Mestre, que continue iluminando a nossa casa de oração, aonde todos os trabalhos espirituais continuam acontecendo por meio da equipe espiritual que ali trabalha, sob a coordenação do nosso querido irmão Cornélio, com a inspiração do nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes. Ilumina, Senhor, todos nós, a equipe espiritual, os trabalhadores, todos aqueles que frequentam a nossa casa e participam dos nossos trabalhos. Que a tua luz, Senhor Jesus, chegue a todos os corações, iluminando, fortalecendo, trazendo tudo aquilo que nós necessitamos em termos de fortaleza para ultrapassar as dificuldades da vida. Te rogamos nesse momento de pandemia, Senhor, por todo o nosso planeta, todos os países, toda a população, para que o Senhor, com a sua luz safirina, possa iluminar a todas as pessoas que estão sofrendo, consolar aqueles que estão perdendo seus entes queridos, aqueles que atravessam grandes dificuldades, obstáculos, que a vida às vezes nos coloca. Que o teu amor, Senhor Jesus, possa cobrir a todos, trazendo tudo aquilo que necessitamos em termos de fortaleza espiritual. É isso que estamos necessitando nesse momento, em grande quantidade, Mestre querido, do teu amor e da tua luz em nossa vida. Te rogamos ainda, Senhor, que ilumine todos os governantes, para que sempre pensem na população, no povo, concedendo tudo aquilo que o povo necessita. Te pedimos, Senhor, que as falanges espirituais possam ajudar em todos os locais aqueles que estão doentes, não só as doenças físicas, mas também as doenças espirituais. Que o Senhor aplaque a tristeza, a depressão, o desânimo que às vezes toma conta do nosso coração em momentos complicados, como estamos atravessando nesse momento. Que o Senhor ilumine as famílias, todas elas, mas especialmente aquelas famílias que estão passando por necessidades, que estão com dificuldades para o sustento, aqueles que estão em desarmonia dentro do lar. Que o Senhor visite cada lar, levando o amor, o equilíbrio, a paz, a compreensão a todos. Mestre querido, não podemos deixar de te agradecer também, porque sabemos da sua intervenção. Sabemos que nada, nenhuma folha cai sem a tua autorização, embora nesse momento tenhamos dificuldade para compreender os acontecimentos. Nós então te rogamos, Mestre querido, que o Senhor ilumine os nossos caminhos,
os nossos passos e que isso se reflita nas nossas ações. Que tudo aquilo que fizermos possamos contar com a Tua participação. Que o Senhor ande à nossa frente, iluminando o nosso caminho. E se acaso, Senhor Jesus, cometamos algum erro, que possamos enxergar a Ti com os braços abertos, a nos perdoar e a nos dar uma nova chance. Te pedimos também que nesse momento, todos aqueles que estão participando aqui conosco, recebam o Teu abraço amoroso, receba as suas vibrações, os fluidos necessários para o refazimento físico e espiritual. Que todos possam Te sentir bem perto do coração. Te rogamos ainda, Mestre querido, a fluidificação da água, a colocação de todos aqueles fluidos que ao sorvermos a água vão nos trazer a paz e o equilíbrio. Agradecemos a Tua presença viva em nossas vidas, em nossos corações e Te rogamos, Senhor, sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Agradecemos muito a sua participação e é muito importante que você esteja conosco, nos acompanhando nesses momentos de distanciamento físico. Se você gostou do nosso trabalho, nós queremos te pedir que divulgue, dê um like, se inscreva no nosso canal e continuem sempre nos acompanhando. Uma boa noite e que Jesus te acompanhe, hoje e sempre. Que assim seja.